Então é Natal, chegou o Natal, que coisa boa, que bom essa data, né? Muito legal. Essa data as pessoas comemoram muito, dão muito presente, juntam, passam tempo junto com os amigos, junto com família, isso é fantástico. Que bom que isso acontece nessa época. É muito bom ver isso acontecendo ao redor, sabe? É uma data em que as pessoas se sensibilizam mais com a dor um do outro. É uma data em que as pessoas elas sentem mais compaixão das coisas. Uma pena que é só no Natal que isso acontece, né? Mas você já parou para pensar que a cada dia que passa você vê menos casas enfeitadas com Natal, com coisas que remetam a Natal, com enfeites de Natal? Você já parou para refletir e olhar nas casas quando você está passando na rua com seu carro? O quanto que menos e menos a cada dia você vê casas enfeitadas, coisas voltadas para o Natal. Pois é, o Natal ele tem perdido o seu sentido. Outras festas vão ganhando proporção, outras festas vão ganhando o olhar das pessoas, a atenção das pessoas. E o Natal ele tem ficado para trás. Por exemplo, os cristãos sabem muito bem que eles comemoram no Natal. No Natal o cristão ele comemora o nascimento de Jesus. Jesus, o Deus encarnado, Deus que abriu mão de ser como Deus e veio humilde como uma criança e nasceu como um ser humano sensível e frágil para poder se entregar numa cruz por mim e por você. Mas o interessante é que nas histórias de Natal, desde quando você era criança, eu tenho certeza disso. Você está lembrando de ver Jesus sempre numa manjedoura, muito bonitinho, com carneirinhos ao redor, com vários bichinhos, com uma galinha talvez, um cavalo ali no fundo. Mas você já viu um Natal ou uma manjedoura que traga um dragão vermelho por trás? Você já viu alguma imagem de Natal que mostre Maria ali, ao invés de calma, tranquila, segurando Jesus, Maria gemendo de dor como uma mulher? Eu acredito que você não tenha visto uma história como essa. Então, eu queria gravar esse vídeo de Natal para você, compartilhar com você uma mensagem que eu escutei ontem, que foi fantástica, e trazer para você uma história de Natal emocionante, daquelas eletrizantes, assim, que talvez você não tenha visto ainda. É o Natal da perspectiva de João. João lá em Apocalipse ele conta essa história de Natal que talvez tenha sido assim a que se aproxima mais da realidade. Porque lá diz assim, olha, no capítulo 12 ele começa dizendo: então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. João ele usa essa imagem figurativa. Você consegue imaginar isso? Uma mulher vestida do sol, com a lua nos pés? É uma imagem figurativa que João usa para poder descrever que naquele dia todos os astros pararam para ver aquele menino chegar. Um evento cósmico, gigantesco, que voltou a atenção para aquele menino pequeno. A história continua e João vai continuando dizendo o seguinte: uma coisa muito interessante no livro de Apocalipse, porque 12, essa mulher que João está descrevendo, em determinado momento ela vai ser uma mulher de verdade, mas em outro momento essa mulher vai significar o povo de Deus. E essas 12 estrelas, ela remete, sempre que você vê o número 12 em Apocalipse, vai remeter ao povo de Deus. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E aqui, de repente, essa mulher aparece vestida do sol, representando o povo de Deus nesse momento. E aí João diz de maneira certa, para você não ter quem era essa mulher, ele fala o seguinte: ela estava grávida e ela gritava de dor por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Ué, mas eu sempre vi Maria tranquila, no presépio, cuidando de Jesus. Uma mulher gritando de dor para dar à luz. No nascimento dos meus filhos eu vi uma mulher assim. Isso se aproxima da realidade. Olha que Natal legal esse. E de repente, um outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas na cabeça. Eu nunca vi esse dragão no presépio.
Mas como assim, João? Como assim você está falando que tem um dragão aqui? Mas eu não vi um dragão lá no presépio, eu sempre vi ovelhinhas. Um dragão. Um dragão. Esse dragão, o número 7 aqui, que fala das 7 cabeças dele, as 7 coroas, representa a plenitude. Isso quer dizer que esse dragão ele é poderoso. Esse dragão com 7 coroas, ele é pleno de poder, ele é pleno de domínio. Mas quem é esse dragão? O texto continua dizendo o seguinte: com a cauda dele, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu e lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. Ué, isso é uma história de Natal? Ou um filme de terror? Porque está parecendo um filme de terror, um dragão. Peraí, uma mulher pronta para dar à luz, gritando de dor, agonia do parto, e um dragão esperando o menino dela nascer para poder devorar o menino dela? É isso mesmo. Esse dragão em Apocalipse representa o diabo, pronto para poder devorar aquela criança. Mas a história continua. E diz assim: a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações, com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. João está dizendo para nós o seguinte: embora aquele dragão estava pronto para devorar aquela criança, ele não conseguiu devorar aquela criança. E embora a gente pense que aquela noite foi uma noite tranquila, uma noite calma, aquela noite foi uma noite pesada, foi uma noite de guerras. Porque João, ele continua a história contando o seguinte: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Olha que interessante isso. João, ali atrás, ele pula a história um pouco para poder dizer o seguinte: o menino nasceu, mas o dragão não conseguiu devorar aquele menino, porque aquele menino ia governar todas as nações. E esse menino foi levado para o céu. Esse menino é Jesus, que foi levado para os céus, está sentado ao lado de Deus, para governar todo mundo. E ele foi arrebatado porque, entre a história, ele se entregou numa cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a vida. Mas o dragão, ele foi lançado na terra. O dragão e parte de anjos que o acompanhavam foi lançado na terra. João, mais à frente na história, ele fala que esse dragão que queria devorar o menino e guerreou com Miguel e seus anjos que lutaram com ele. Ele vai dizer que esse dragão, para não ter dúvida de quem é esse dragão, ele fala o seguinte: esse dragão, esse enorme dragão, é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi lançado na terra com seus anjos. Olha que interessante isso. Um dragão que engana o mundo todo. Um dragão que tenta nos enganar o tempo todo. Eu não tenho dúvida de que você, ao longo desse ano que passou, teve lutas, passou dificuldades, foi enganado com uma ideia sofista, né? Uma ideia que parece real, mas a verdade ela não é. Ela parece muito bem com a verdade que você procura viver, mas ela não é a verdade. Isso é o que esse dragão faz. Ele tenta nos enganar. Ele tenta nos corromper. Ele tenta nos levar para distante dos passos que aquele menino nos ensinou a seguir. Mas então João continua contando o seguinte: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Olha quem que chegou no Natal, em meio a essa guerra do dragão contra os anjos, em meio a uma mulher gritando de dor e dando à luz. Era ele que estava nascendo. João continua dizendo: porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante de nosso Deus.
Eles o derrotaram, os nossos irmãos, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Depois eu volto nisso. Mas ele diz assim: portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Alegrem-se, todos que habitam no céu. Por quê? Porque o grande dragão foi lançado na terra, ele já não está no céu. Então glorifiquem a Deus, louvem a Deus, tenham alegria. Mas ele continua dizendo o seguinte: sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ai da terra, porque agora ele está aí. Mas os nossos irmãos venceram o dragão. Jesus venceu o dragão. Porque voltando no 11, o verso 11 diz assim: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Eles derrotaram o dragão. Jesus derrotou o dragão. Jesus se entregou e venceu a morte, vencendo então o dragão. Mas também os nossos irmãos na antiguidade venceram o dragão pelo testemunho deles, pela forma com que eles vivem ou viviam. Eles venceram o dragão. E aí, sabe o que aconteceu? O dragão percebeu que havia sido lançado na terra e perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas, como a de uma águia, e saiu, voou. Então a serpente, como uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher, mas ela não conseguiu derrotar a mulher. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, contra a sua descendência. E ela está lutando contra todos os que obedecem os seus mandamentos. Todos os que obedecem os seus mandamentos e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Querido, essa história de Natal que está em Apocalipse, ela é uma história real. E esse dragão, hoje ele luta contra nós. Ele não pode nos derrotar, mas ele pode tentar nos enganar. Então o meu desejo para você, nesse Natal, é para que você a cada dia possa confiar mais e mais naquele menino, naquela criança que o dragão não conseguiu devorar. É que você possa confiar nesse bebê da manjedoura que se entregou numa cruz por mim e por você. Que você possa seguir os passos dele na sua vida. E que mesmo que o dragão tente travar batalhas com você, mesmo que o dragão tente te enganar, mesmo que ele possa querer te levar para distante desse caminho, meu desejo é que você permaneça fiel a ele. Que você possa desfrutar do que realmente significa o sentido desse Natal. Jesus Cristo, o justo, o leão que se fez cordeiro para se entregar numa cruz, para que um dia você possa viver eternamente e desfrutar dessa vida ao lado de Deus. Um Feliz Natal para você, um grande abraço. É o que nós aqui da família Vietro desejamos a você. Eu, Crasso, a Tati, Theo e Liz. Feliz Natal, um grande abraço.